Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. A moeda na boca do peixe. Boa noite. É muito bom ter a sua companhia para mais uma quinta-feira com Péricles Ramos. Sejam todos bem-vindos. É muito bom a cada semana rever os amigos, assim como a Cida do Maurício, a Elce Ramos, o Roberto Carioca, o César Lopes. Deixa eu ver quem mais está aqui. Aizar, muito bem, Aizar, seja bem-vinda. É bom podermos nos reencontrar. E também é muito bom fazer novos amigos, assim como você. Então hoje, quinta-feira, é quando temos a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais sobre os planos de Deus para cada um de nós. E assim podemos compreender mais sobre o que Jesus nos ensinou. Tenho certeza que o programa de hoje será uma bênção na tua vida. Então fique conosco até o fim e deixe seu like. E o nosso muito obrigado é para você que já é inscrito no canal e que tem nos ajudado a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Assim você vai poder participar do chat, você vai dar o seu joinha, fazer um comentário e nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, para que elas possam também conhecer mais de Jesus. Hoje estou recebendo um amigo muito especial. Ele está fazendo a sua estreia aqui no canal, mas já esteve conosco em outras oportunidades, em programas presenciais, como o aniversário do site cadadia.net. Ele foi apresentador, aliás, um grande apresentador e por muitos anos de um dos programas com um conteúdo mais positivo da nossa TV, que é a Lições da Bíblia, da TV Novo Tempo. Boa noite, pastor Laerte Lanza, tudo bem? Boa noite, Péricles, boa noite a todos os amigos que participam sempre, seguem aqui este canal e cadadia.net, que propõe, né, levar você sempre mais perto de Cristo. Uma alegria estar com você, Péricles, por aqui também, tudo bem? Esse período de pandemia, a gente poder dizer que está vivo, está tudo bem, já é uma grande bênção, né? É verdade, pastor, é verdade. Pastor, por quanto tempo o senhor trabalhou na Novo Tempo? Olha, eu trabalhei como funcionário especificamente em torno de 6 anos, mas eu já estava ligado a programas da TV Novo Tempo antes disso. Então, eu fiquei 11 anos ligado aí a Novo Tempo e a programações, a diferentes programas, né? Pelo menos 2 bem fortes, que é o Anjos da Esperança e o Lições da Bíblia, né? Mas além de apresentador, o senhor exerceu outras atividades também? Considerando que o programa Lições da Bíblia exige muito conhecimento teológico, né? E era apresentado uma vez por semana, 6 anos, dá muito programa, né? Eu fiquei ligado a Lições da Bíblia desde 2009. Então, foram 11 anos. Nesses 11 anos, eu me ausentei por 2 anos e meio, 3. Foi o período que eu fiquei no Anjos da Esperança. Então, foram pelo menos aí 7, 8 anos de ligação direta com Lições da Bíblia. Foi uma bênção na minha vida, graças a Deus. Atualmente, está atuando em que área da igreja? Em que região? Eu estou trabalhando na área de comunicação, na área de mordomia cristã, que tem a ver com a fidelidade e estilo de vida, e na área de Ministério da Família, aqui do escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no interior de São Paulo, cidade de São José do Rio Preto. A Associação Paulista Oeste é a nossa associação. É um território muito lindo, muito grande. Nós ocupamos aí, somos responsáveis por 54% do território do estado de São Paulo. Então, são distâncias bem impactantes. De uma ponta a outra dá em torno de 720 quilômetros.
Então, é um território bem grande para a gente Verdade. poder atender. Eu quero dizer que é uma grande alegria poder ter a sua presença e tenho certeza que Deus o usará mais uma vez nesta noite. E com este pensamento, eu convido você a curvar um pouquinho a sua fronte para falarmos com Deus. Pai nosso que está no céu, nós estamos muito felizes por ter a oportunidade de mais uma vez podermos estudar um pouco do seu amor, dos seus cuidados por nós, através da vida e dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Espírito Santo toque nossos corações e nossa mente e nos dê sabedoria e entendimento. Abençoe o pastor Laerte Lanza, que ele possa ser usado por ti para nos trazer a mensagem desta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor, neste momento eu passo a palavra para o senhor, que o senhor fique à vontade e que Deus te use mais uma vez trazendo a mensagem para nós. Legal, obrigado, Péricles. Amados amigos, estamos aqui numa fase importante desse canal, estudando os milagres de Jesus. E você que tem acompanhado já o cadadia.net sabe que sempre, semanalmente, tem uma mensagem nova sobre milagres, sobre temas bíblicos que podem te fortalecer. Eu escolhi um milagre da palavra de Deus que fala muito ao meu coração. Porque eu creio muito em Deus. Eu sei que Ele existe, que Ele me ama, que Ele te ama. Eu sei que Ele me conhece, conhece a você, conhece a minha família, a sua família, sabe das nossas necessidades, sabe tudo o que acontece no mundo sem ninguém precisar avisá-lo, porque Ele é onisciente. Ele também é onipotente. Ele tem poder, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E o milagre que eu escolhi está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Eu convido a você para abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo 17, a partir do verso 24. É bastante importante você entender o seguinte, o contexto aqui. Jesus estava muito próximo do período da sua morte. Pouco tempo depois aqui desse episódio que nós vamos estudar, Jesus foi entregue, então, por Judas lá para os sacerdotes, sumos sacerdotes, para as autoridades romanas, e o final você já sabe. Jesus acabou sendo crucificado e morreu por você e por mim. Ele escolheu morrer por você e por mim. Ele escolheu os cravos. Ele escolheu ser pendurado naquela cruz, que era para você e para mim. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era para nós, para você e para mim, para a humanidade. Mas ele escolheu a cruz, morrer por você e por mim. Então, era um momento muito importante do ministério de Jesus, já perto do final. Já havia passado o Monte da Transfiguração, que foi um pouco antes também da sua morte. Então, Jesus ele estava pronto para se encaminhar para Jerusalém, onde ele cumpriria a parte final da sua missão neste mundo, que era salvar a humanidade. Bom, diante disso, a gente lê o texto de Mateus 17, capítulo 24 em diante. Capítulo 17, verso 24 em diante, melhor. Acompanhe. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Esta é uma história muito impactante, porque Jesus estava viajando com seus discípulos
naquele itinerário que ele tinha de viajar por toda aquela região. E quando eles estavam chegando a Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, Pedro era muito conhecido ali. Pedro, apesar de ser um homem com não muita cultura, ele era um homem com muitas posses, ele tinha uma companhia de pesca, ele e seu irmão, mais Tiago e João, eram sócios. Lucas capítulo 5 fala sobre isso. Eles eram sócios, então Pedro tinha uma certa condição financeira. Até hoje, existe lá em Cafarnaum, como um ponto turístico, histórico, a casa de Pedro, onde ele viveu. Então, só poderia ter uma casa naquele padrão, naquela época, uma pessoa que tivesse uma certa condição até financeira. Quando Pedro deixou o barco e a pesca, a companhia dele, para seguir a Jesus, foi um tremendo ato de fé. Pedro não era um andarilho, ele não era uma pessoa que não tinha nada a perder, então foi seguir Jesus. Não, ele perdeu tudo, ele deixou tudo. Deixou a companhia, os barcos de pesca e a sua profissão, e foi seguir a Jesus, assim como os outros apóstolos também. Mas quando eles estavam chegando em Cafarnaum de uma viagem, os cobradores de impostos que montavam as suas tendas, como se fossem assim pequenos pedágios nas entradas das cidades, atacaram a Pedro, porque Jesus passou direto. E Pedro era conhecido na cidade, ele foi atacado por aqueles cobradores de impostos, dizendo: ô Pedro, o seu mestre não paga imposto? O seu mestre não paga aqui as 2 dracmas, as didracmas? Que imposto era esse? Era o imposto do governo romano? Era o imposto que ia para a cidade? Era o imposto que ia para o Estado? Não, esse era o imposto religioso que todo judeu acima de 20 anos tinha a obrigação de pagar para o templo. Era com esse dinheiro que o templo pagava suas despesas, né, de limpeza, de manutenção, e ele equivalia, essas 2 dracmas equivaliam a aproximadamente 2 dias de trabalho de um trabalhador daquela época. Era algo voluntário, mas era considerado uma obrigação de todo homem acima de 20 anos. Agora, por que eles atacaram a Jesus ali, até com certa agressividade, através de Pedro? Porque Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, ele estava pregando por toda parte, anunciando o reino de Deus, anunciando a chegada do reino de Deus, e aí não paga imposto? Não vai ser honesto? Não vai cumprir com as suas obrigações como cidadão, como cristão, não, como judeu, né, da época? Seria o cristão aí hoje, né, o cristão daquela época, o povo de Deus, o judeu. Então, Jesus não pagou as didracmas, era a época de pagar. Eles puxaram a ficha ali, numa linguagem mais policial, diria para você, puxaram a capivara ali de Jesus, né? E ele não tinha pago. Escuta, o teu mestre não paga os impostos, não? Ele não é o todo honesto, ele não é o Messias, ele não é o justo, por que ele não paga o imposto do templo? Pedro disse: sim. Essa resposta de Pedro me incomoda um pouco, sabe por quê? Porque esse sim de Pedro era o quê? Sim, ele paga, ou sim, ele não paga. E eu, o teu mestre não paga o imposto? Sim. Acho que Pedro, ele gostava de ficar em cima do muro, sabe? Às vezes, ele, apesar de ter um temperamento definido, muito forte, ele, às vezes, ele ficou meio com medo. Sim. Correu para a casa dele. Quando ele entrou, diz a Bíblia, nós lemos aqui agora, que Jesus se antecipou a Pedro. E Jesus disse: Pedro, de quem cobram os reis da terra impostos? Dos filhos ou dos súditos, dos estranhos? Jesus não estava na conversa de Pedro com os cobradores de impostos, mas como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele acompanhou aquela situação, ele visualizou em sua mente tudo o que tinha acontecido e esperou Pedro entrar em casa. Pedro nem falou: o pessoal me atacou ali cobrando o teu imposto. Não, ele não deu tempo. Jesus disse assim: Pedro, de quem cobram os reis da terra os impostos? Dos filhos ou dos súditos, dos estranhos? Dos estranhos, dos súditos. Então, o filho
de quem é rei, de quem manda na nação, não paga, certo? Certo. Então vai lá no mar, joga o anzol e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda, vai ter um estáter. Um estáter era exatamente o valor para pagar imposto para 2 homens. E aí aquele estáter seria dado aos cobradores de impostos em nome de Jesus e em nome de Pedro. Falou, paga o teu e paga o meu também. Olha, Pedro deve ter ficado pensando, mas eu nem contei para Jesus o que eles falaram para mim, como é que ele já está falando aqui a minha conversa com eles? Pedro, com certeza, obedeceu à ordem do mestre naquele momento. Pedro era um pescador experiente, não tinha nada a respeito de pescaria que ele não soubesse. Quer seja uma pescaria de barranco, na beira de um rio, do mar, uma pescaria embarcado, ele era um homem experiente na arte da pesca. E Pedro deve ter pensado, vou lá no mar com a minha vara aqui, com o meu anzol, pegar um peixe. Como é que pode? Vai ter um peixe com uma moeda exatamente no valor do meu imposto e no valor do imposto dele. Pedro era questionador, ele falava muito. Você se lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes naquela noite do julgamento? Mas ele disse para Jesus horas antes, não, eu não vou te negar, não, eu sou firme, eu confio no Senhor, eu vou contigo até a cruz, eu sou corajoso. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante. E foi isso que aconteceu. Então, isso mostrava que Pedro era um pouco volúvel, às vezes, em suas decisões. Até Pedro atingir a maturidade espiritual, e você e eu também passamos pelo processo de amadurecimento, uns amadurecem mais rápido, outros mais lentamente, mas todos amadurecemos. E Pedro tinha o tempo dele, ele estava vivendo naquela época de Jesus, apesar de ser um apóstolo, um período ainda de fixação da sua maturidade espiritual. Ele não sabia o que falava demais, e confiava muito em si mesmo, sabe? Normalmente, pessoas com temperamento de Pedro, temperamento assim mais sanguíneo, mais falante, até é um temperamento importante para quem é líder. Normalmente essas pessoas podem ter dificuldade também em manter a palavra, em cumprir suas promessas, porque é da natureza de quem fala demais errar demais também, sabe? Pedro era assim. Ele estava indo em busca desta maturidade espiritual. Jesus sabia. E Jesus sabia que o fato dos cobradores de impostos terem abordado a ele na entrada de Cafarnaum, que eram amigos dele, conhecidos, e eram cobradores do templo, era um imposto espiritual, obrigação de todo judeu, religioso, né? Quem pagava demonstrava sua confiança no templo, no serviço do templo. E Pedro deve ter se incomodado. Porque normalmente as pessoas mais falantes também podem ter um pouco de dificuldade para lidar com o orgulho, sabe? E talvez Pedro tenha tido um pouco de dificuldade de ser cobrado. Imagina eu, um homem, fui empresário aqui nessa cidade, né? Sou seguidor do Mestre Jesus, aí os caras vêm me cobrar, né? Falta de vergonha na cara desses homens, só pensam em dinheiro. Ele deve ter se incomodado. E Jesus percebeu que aquilo não fez bem para ele. Por isso Jesus o abordou, se antecipou. E aqui vale uma reflexão. Acredite, Jesus sempre se antecipa aos seus problemas. Apenas nós precisamos pedir a Deus uma visão espiritual para a gente entender as respostas de Jesus. Mas ele sempre, na sua vida, na minha vida, se antecipa aos problemas. Às vezes a gente acha que quando a gente está passando por uma aprovação, quer seja financeira, quer seja conjugal, familiar, profissional, Deus não está comigo. Não, Deus está com você, sim. É que você vive num mundo de pecado, você e eu vivemos num mundo de sofrimento, sabe? E Deus sabe que sofremos. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então, Jesus não isenta o Filho de Deus, o seguidor dele neste mundo, de não ter problemas, sabe? Nós temos problemas, todos.
quer seja um pastor, quer seja um líder, quer seja um professor lá da escola sabatina, quer seja um líder de família, não importa quem seja, um ancião de igreja, um líder da igreja local, todos nós somos atacados pelos problemas desta vida. Mas acredite, Jesus sempre se antecipa e nos coloca diante de nós suas respostas, seu amparo, seu apoio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, venceremos pelo poder dele também nesta terra. Então Pedro ficou meio emudecido, sabe? Quando ele falou o sim lá para os cobradores de impostos, não dá para saber se era assim, ele paga sim, ele não paga. E quando Jesus fala, vai lá no mar, joga o teu anzol e um peixe vai morder lá e vai ter uma moeda de 1 estáter na boca dele. Eu imagino que cada passo que Pedro deu na direção daquele mar, daquele local onde ele jogaria o anzol, sabe, aquela consciência, será que isso vai dar certo? Não é possível. Eu sou acostumado a pescar, eu nunca vi moeda em boca de peixe. Né? Quantos milhares de peixes ele pescou na vida dele? Ele nunca viu moeda, porque ele pescava, às vezes limpava, né? Ele tinha contato. Ele nunca viu moeda em boca de peixe, porque peixe não é cofre. Não é verdade? Peixe não é cofre. Mas ele foi. Ele obedeceu e jogou o anzol lá, daquela pedra na beira do mar. E ele já sentiu que mordeu. Mordeu, pegou força ali, ele puxou. Não é possível que já pesquei o tal do peixe aqui, e ele vem puxando aquela linha, né? E vem puxando, e está pesado, e vem o peixe. E a moeda de 1 estáter, só para você ter uma ideia, eu estive no museu uma vez e que tinha moedas bíblicas dos tempos bíblicos. A moeda de 1 estáter, ela dá mais ou menos, pelo menos 2 da moeda de R$1. Ela é larga, ela é grande. Então não podia ser um peixinho pequeno para pegar aquela moeda. Não é? Não podia ser, tinha que ser um peixe um pouco maior. E ele estava ali puxando aquela linhada, e vem, daqui a pouco aparece aquele peixe, e ele enfia o dedo na boca daquele peixe, ele vê que tem um metal ali, quando ele puxa uma moeda de 1 estáter, conforme Jesus falou. Pode parecer muito simples essa história, mas não é. Era exatamente o dinheiro para pagar a dívida do imposto do templo de Jesus e de Pedro. Como é que Jesus sabia que lá naquele lugar que ele foi lançar a linhada tinha um peixe entalado com uma moeda exatamente no valor da dívida? Como é que Jesus ia saber? Só sendo Deus. Só sendo Deus. Jesus não era vidente, não era agoureiro, nada disso, ele era Deus. Ele deu um comando na mente de um peixe, e esse peixe ali, perto da areia, do fundo do mar, ali perto da praia, ele aspirou uma areia, ele engoliu uma moeda. Deus deu o comando para ele engolir aquela moeda. E aquele peixe engoliu aquela moeda, ficou travada na boca dele, e ele puxa o anzol e tira aquela moeda. Deve ter passado um arrepio pela coluna. Sabe aquele frio no estômago da coluna quando você passa por um susto ou por uma coisa muito emocionante, que você fica todo arrepiado? E deve ter ficado, meu Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. O meu mestre é Deus. O meu mestre é o Messias. E se ele sabe tudo o que acontece na minha vida, porque ele se antecipou e me perguntou sobre a conversa dos impostos lá, se ele sabe até isso, e se ele sabe que tem um peixe entalado com uma moeda exatamente no valor do meu imposto e do dele, ele é Deus. Não é um agoureiro, um adivinhador, né? Um deslumbrado em liderança que está tentando fazer a fama. Não, ele é Deus. E Pedro voltou com aquela moeda, pagou o imposto dele e de Jesus. Aqui no texto diz assim, Pedro, de quem cobram os reis da terra impostos? O tributo dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro disse que era dos estranhos. Mas aqui tem um contexto histórico bastante interessante.
quando Saul estava tendo dificuldades com o gigante Golias, está lá em Samuel, capítulo 16, o gigante Golias ameaçava o povo de Israel, ofendia, xingava, né, o povo de Israel o tempo todo, blasfemava contra o Deus de Israel. Uma das promessas de Saul é que o vencedor do gigante se casaria com a filha dele, Mical. Devia ser uma mulher muito bonita e desejada, né, pelos soldados e pelos homens de Israel. Se casaria e daria sua filha em casamento, e a família daquele guerreiro que matasse Golias estaria isenta de pagar impostos em Israel para sempre. Está lá em Samuel 16. 1 Samuel 16. Olha, Jesus era da linhagem de quem? De Davi. Davi fez parte da ascendência genealógica de Jesus. Então, Jesus, ele estava isento de pagar impostos, não apenas porque é filho de Deus e é o rei do universo, e o rei não cobra impostos dos seus filhos, mas dos súditos, mas também porque ele tinha esse direito adquirido por ter vencido o gigante, e ele tinha um direito adquirido juridicamente. Ele era parte da família real, ele era filho de Deus, ele era rei dos reis, senhor dos senhores, e esse direito adquirido também juridicamente e politicamente dado em público para toda a sua geração, a geração de Davi, dali para sempre, eternamente. Amém. Era essa a questão. Então, Jesus, ele tinha todo o direito de não pagar os impostos. Foi até uma oportunidade de Jesus de mostrar para aquelas pessoas que estavam ali quem ele era. Você escuta, eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vim ao mundo para salvar vocês. Eu sou da linhagem de Davi. Eu não preciso pagar o imposto do templo, porque tudo que acontece no templo aponta para mim, o Cordeiro de Deus. Aqueles cordeirinhos que são mortos lá apontam para mim. O ritual do santuário todo aponta para mim. Eu estou isento de pagar esse imposto. Mas para não escandalizarmos aqueles homens, eu vou pagar. Jesus se preocupava muito também com a sua imagem, com a forma como as pessoas olhavam ou olhariam para ele. Poderiam colocar dúvidas sobre o seu caráter espiritual, né? A sua forma de pregar, o seu conteúdo. E Jesus disse: nada vai atrapalhar a minha pregação, nada vai atrapalhar a minha missão. Não vai ser uma acusação de que eu devo lá um imposto das 2 dracmas, das didracmas, que equivalem a 2 dias de trabalho de um trabalhador, né? Eu não sei hoje quanto que vale um dia de um trabalhador, é difícil, né? Porque tem o salário mínimo, outros não ganham o salário mínimo, tem uma série de formas de se calcular isso, mas imaginemos aí que por um salário mínimo a gente teria aí em torno de 60, 70 reais esse imposto hoje, né, por 2 dias de trabalho, no máximo 100 reais. Imagino, né? Alguém que ganha 2 ou 3 salários mínimos seria em torno de 100 reais, sabe? Não era muito dinheiro, mas Jesus disse: para não os escandalizarmos, vai, pesca, busca aquele peixe que está entalado, que eu sei que está lá, e paga o teu imposto e paga o meu, e vamos zerar a conta. E Pedro fez isso. Que Deus é esse que te conhece? Que Deus é esse que me conhece? Deus conhece as suas necessidades com profundidade. Quer seja a sua necessidade emocional, espiritual, financeira, conjugal, familiar, na educação dos seus filhos, alguma luta que você esteja tendo com o pecado, um pecado oculto, secreto, que está acabando com você e a sua vida, a sua família. Deus sabe de tudo. Você pode ter certeza disso. E ao mesmo tempo que ele sabe, ele oferece ajuda
para você ser a pessoa que Ele deseja que você seja nessa terra. Nesse momento em que eu estou com a Bíblia aberta aqui com você, aqui no cadadia.net, que você possa refletir sobre isso. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Para onde eu vou? Quem é Deus? O que é que Jesus veio fazer nesse mundo? E por que eu sei que eu vou para o lugar que Ele me prometeu? É com base naquilo que Ele falou e na morte que Ele deu a sua vida por mim. Eu posso ter a certeza de que para onde eu vou é o lugar que Ele estará e nós estaremos juntos pela eternidade. Se você está passando por alguma luta, um problema, uma angústia na sua vida, acredite, vai passar. Tenha paciência, mas não perca o foco daquilo que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Se Deus sabia do peixinho entalado com aquela moeda, exatamente no valor do imposto dos dois, de Pedro e dele, Ele não vai saber dos teus problemas aí? Seu problema profissional, conjugal, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, do teu problema espiritual, do teu pecado, que você acha que é só você que sabe, mas Deus sabe. Ele está ali, de braços abertos, te esperando, querendo te perdoar, para você ter uma nova vida e uma nova experiência com Ele. Deus ama você. Confie nele e saiba que Ele está disposto a te dar a felicidade, Ele está disposto a te dar uma vida nova, se você simplesmente confiar nele. Se Pedro duvidasse e não tivesse ido ao mar para jogar o anzol lá, ele não teria o dinheiro para pagar o imposto, né? Pedro teve que manifestar a fé. Ele fez a parte dele, ele falou, ele mandou, eu vou. Se ele mandou, eu vou. De repente ele pensou, é meio difícil, mas eu vou. Um peixe entalado, porque Pedro era muito questionador. Um peixe entalado? Sei, vou lá, tá bom, vou ver. Pode ser que ele tenha tido um pouco de incredulidade? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que ele foi. Ele obedeceu. Então, o que Deus quer de você e de mim hoje? Que a gente obedeça o que Ele está falando. Quando você pega a sua Bíblia na sua mão e estuda, tenha certeza de que Deus está ao seu lado, querendo que você siga a verdade, a sua palavra, as suas orientações. Acredite que o que Ele está falando vai ser melhor para você, para a sua família e para a sua vida. E eu tenho certeza que confiando nele e sabendo do resultado dessa história, que teve lá a moeda entalada na boca do peixe e ele pagou o imposto dele, ele pode fazer grandes milagres também na sua vida. Na vida da sua família, nas suas necessidades. Quando a gente confia em Deus e permite que Ele faça a obra, os milagres acontecem. Mas quando a gente fica segurando nas nossas mãos, Ele não consegue fazer a obra. Porque é como se a gente confiasse mais na gente e menos nele. Solte a rédea. Senhor, olha, eu já dei tanta cabeçada nessa minha vida, eu já cometi tantos erros, porque eu fiquei segurando a rédea da minha vida. Passa para a tua mão, tá? A rédea está na tua mão. A rédea da minha vida espiritual está na tua mão. A rédea da minha vida profissional está nas tuas mãos. A rédea da minha família, do meu relacionamento conjugal, essa rédea está ali na sua mão, Senhor. Nas tuas mãos. Eu entrego tudo que eu tenho e sou nas tuas mãos, porque eu tentei dirigir a minha vida e deu tudo errado. Agora, conserta para mim, pelo amor de Deus, porque eu não sei fazer mais nada a não ser que esperar em ti pela tua resposta. É o desafio que eu tenho para você hoje. E que diante desse desafio, você possa encontrar o caminho da paz, da felicidade e da bênção de Deus para a sua vida. Deus te abençoe muito, meu amado, meu amigo e minha amiga que está acompanhando aqui por este site. E, Péricles, posso fazer uma oração pelos amigos aqui do canal cadadia.net?
pedindo que Deus os capacite? Com certeza. E, por favor, nas suas orações, lembre-se daquelas pessoas que estão passando por problema de saúde, como a Covid, por exemplo, ou talvez até desempregados em consequência da Covid. Que o Senhor lembre-se de todas estas pessoas. Hoje, abrindo a Bíblia aqui com os amigos do canal cadadia.net, o Senhor trouxe para nós este momento especial do milagre do peixe que estava entalado com a moeda, um valor suficiente para pagar o imposto espiritual do templo de Jesus e do apóstolo Pedro. Que milagre extraordinário! Quanta preocupação com o bem-estar, quanta preocupação em mostrar que o Senhor está ao nosso lado nos momentos mais incertos, mais difíceis, mais angustiantes. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe que cada pessoa aqui nesse canal que tem passado por suas lutas pessoais, angústias, especialmente nesse tempo de pandemia, em que parece-me que os nossos problemas se tornam até maiores, as dificuldades pela vida, pela cura, pelo emprego, pelos relacionamentos que foram tão abalados com a pandemia. O Senhor sabe de tudo, Senhor. Opere em nós o teu milagre. Faça em nós o teu milagre. O Senhor nos dê a unção do teu Santo Espírito a cada dia, para vivermos para a honra e glória do teu nome, uma vida de plena confiança em ti, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Dá-nos maturidade para reconhecermos o teu poder quando as coisas vão bem. Dá-nos mais maturidade ainda para reconhecermos o teu poder quando as coisas não vão bem. Para que possamos estabelecer sempre a nossa confiança em ti e que o Senhor possa ir à frente do teu povo, de cada pessoa, e pelejar a batalha também da vida deles com eles, dando este suporte de que estaria ao lado deles, como foi a tua promessa. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, de hoje em diante, até aquele grande dia em que o veremos nas nuvens dos céus, voltando em glória e majestade para nos buscar, para vivermos a eternidade. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, amém. Pastor, eu estou aqui extasiado com esta mensagem. Quantas lições em apenas um milagre, que parece tão simples e sem maiores implicações. Certamente, essa experiência ganhou um novo significado para cada um de nós. E eu quero dizer o seguinte para você que está nos assistindo. Jesus pagou o imposto de Pedro, mas ele também pagou o meu imposto e o seu imposto, para que nós tivéssemos uma vida plena e fôssemos salvos por sua graça. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade. E eu termino com as palavras finais do Evangelho segundo São João, no capítulo 21, versos 25, que diz o seguinte: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderiam conter todos os livros que seriam escritos. Que Deus abençoe e até a próxima semana.